O som estridente do alarme cortou o silêncio gelado da mansão às 5:30 da manhã, ecoando pelos corredores vazios como um grito de guerra contra a tranquilidade forçada que dominava cada centímetro daquela residência imponente no bairro Jurerê Internacional, em Florianópolis. Augusto Silveira abriu os olhos com a mesma precisão mecânica de todos os dias dos últimos 15 anos, sua mão se estendendo automaticamente para silenciar o aparelho antes que completasse o terceiro toque, numa coreografia de eficiência que havia aperfeiçoado até eliminar qualquer desperdício de movimento ou tempo. Aos 42 anos, Augusto havia transformado sua existência numa sequência previsível e milimetricamente calculada de compromissos empresariais e isolamento voluntário rigorosamente mantido. Levantou-se da cama king size de linho egípcio importado, seus pés descalços tocando o mármore frio do chão, sem que um único arrepio atravessasse sua espinha já habituada àquela temperatura constante e impessoal que mantinha em todos os cômodos da casa. Sua empresa de tecnologia, a Silveira Systems, dominava o mercado catarinense com mão de ferro e expandia rapidamente pelo sul do país, conquistando contratos milionários e reconhecimento internacional. Mas todo esse sucesso financeiro não conseguia preencher os corredores vazios de sua casa, onde apenas o eco de seus próprios passos calculados fazia companhia durante as refeições solitárias servidas numa mesa de jantar para 12 pessoas que jamais recebia convidados. Naquela manhã de primeira segunda-feira de dezembro, enquanto ajustava a gravata italiana de seda pura, diante do espelho veneziano do banheiro de mármore Carrara branco, Augusto sentiu uma irritação familiar e previsível crescendo em seu peito como uma maré tóxica. As ruas de Florianópolis já começavam a se encher das decorações natalinas que tanto desprezava com uma intensidade que chegava a ser física, e sabia que nas próximas semanas precisaria aturar funcionários falando animadamente sobre ceias familiares, presentes cuidadosamente escolhidos e confraternizações que considerava perda absoluta de tempo, dinheiro e energia produtiva. Desceu as escadas de mogno polido da mansão, cada passo repicando contra os degraus com uma cadência que soava como uma marcha militar solitária, ecoando pelas paredes revestidas de mármore travertino que haviam custado uma fortuna para importar da Itália, mas que agora serviam apenas como testemunhas silenciosas de sua rotina autoimposta de isolamento emocional e social. A cozinha gourmet, equipada com os melhores eletrodomésticos importados da Alemanha e França, com bancadas de granito preto absoluto e armários de madeira maciça desenhados por um arquiteto renomado de São Paulo, servia apenas para aquecer o café expresso que tomava sempre preto, sem açúcar, sem leite, sem qualquer adoçante que pudesse suavizar o amargor que havia aprendido a associar com eficiência e produtividade, acompanhado invariavelmente de 2 fatias de pão integral orgânico, torrado no ponto exato, sem manteiga, sem geleia, sem qualquer tempero ou sabor que pudesse despertar algum tipo de prazer sensorial que considerasse desnecessário e contraproducente. O jardim externo se estendia por 3 hectares perfeitamente aparados, por uma equipe de jardinagem especializada que vinha religiosamente uma vez por semana, sempre às quintas-feiras às 7 da manhã, para manter cada folha, cada galho, cada centímetro de grama no comprimento exato estabelecido no contrato detalhado que havia feito questão de redigir pessoalmente. A vista privilegiada da Lagoa da Conceição se estendia até o horizonte, um panorama que qualquer revista de arquitetura pagaria fortunas para fotografar, mas que Augusto mal olhava durante o desjejum solitário, concentrado exclusivamente nos relatórios financeiros que estudava no tablet de última geração, enquanto mastigava metodicamente cada pedaço de comida, como se fosse combustível para uma máquina bem ajustada e não alimento para um ser humano com necessidades básicas de prazer e satisfação. Às 7 horas em ponto, nem um minuto mais cedo nem mais tarde, sua secretária pessoal ligava de São Paulo para confirmar os compromissos meticulosamente agendados do dia. Reunião com investidores europeus às 9, videoconferência com parceiros estratégicos de São Paulo às 11,
Almoço de negócios com representantes do governo estadual às 13 horas no restaurante mais caro e discreto do centro de Florianópolis. Augusto anotava cada compromisso numa agenda de couro italiano genuíno, preferindo o papel físico ao digital para assuntos importantes, numa contradição que nem ele mesmo conseguia compreender totalmente, mas que se recusava a analisar ou questionar. Antes de sair para o escritório climatizado no centro empresarial da capital catarinense, passava pelos cômodos principais da mansão numa inspeção rápida mas minuciosa, verificando se cada objeto estava em seu lugar designado, se cada superfície mantinha o brilho impecável, se nenhum detalhe havia fugido do controle absoluto que exercia sobre cada aspecto de seu ambiente pessoal. A sala de estar formal, decorada por uma designer renomada internacionalmente, 5 anos atrás num projeto que havia custado mais que muitas pessoas ganham numa vida inteira, permanecia intocada como uma exposição de museu contemporâneo. Sofás de couro bege italiano, que nunca haviam recebido o calor de visitas genuínas, mesa de centro de vidro temperado importada, onde apenas revistas especializadas em economia e finanças se acumulavam em pilhas perfeitamente alinhadas, e uma televisão de 75 polegadas com tecnologia 8K, que só era ligada para acompanhar noticiários econômicos internacionais e relatórios de mercado. O escritório doméstico ocupava toda a ala direita do segundo andar, um ambiente de trabalho que rivalizava com as melhores instalações corporativas do país, com estantes de mogno repletas de livros técnicos sobre administração, finanças, economia global e estratégias empresariais, diplomas e certificações emoldurados em molduras de prata maciça nas paredes revestidas de papel de parede importado, e uma mesa executiva de dimensões imponentes onde trabalhava metodicamente até altas horas, quando não estava fisicamente presente na empresa, o único espaço da casa que realmente utilizava de forma produtiva, o único ambiente onde se sentia verdadeiramente no controle absoluto de cada detalhe, cada decisão, cada movimento estratégico. Naquele dezembro específico, porém, algo diferente estava prestes a acontecer, uma mudança que abalaria os fundamentos cuidadosamente construídos de sua existência controlada. A funcionária responsável pela limpeza meticulosa da mansão havia pedido demissão na semana anterior, alegando problemas familiares urgentes que Augusto nem havia se interessado em conhecer os detalhes, considerando questões pessoais de funcionários irrelevantes para a eficiência operacional de sua residência. Sua governanta de confiança, Dona Marina, uma mulher de 58 anos, que coordenava todos os serviços domésticos há 8 anos, com competência impecável e discrição absoluta, havia informado através de um memorando formal que encontrara uma substituta qualificada através de indicação da Igreja Católica, que frequentava devotamente no centro histórico da cidade, onde voluntariava em programas sociais aos fins de semana. Augusto havia autorizado a contratação através de uma conversa telefônica de exatos 7 minutos, sem entrevista pessoal, sem conhecer referências detalhadas, instruindo apenas que a nova funcionária seguisse exatamente as regras estabelecidas por escrito e coladas na porta da despensa. Trabalhar em silêncio absoluto, não tocar em objetos pessoais sem autorização expressa, manter discrição total sobre qualquer aspecto da vida privada do proprietário e jamais tentar estabelecer conversas que não fossem estritamente relacionadas ao trabalho executado. Conceição. Machado chegaria naquele mesmo dia para iniciar o trabalho, substituindo a funcionária anterior com promessa de manter os mesmos padrões rigorosos de qualidade e discrição. 15 anos de isolamento meticulosamente construído haviam ensinado a Augusto que interações sociais desnecessárias apenas complicavam a vida de maneiras imprevisíveis e incontroláveis, que preferia evitar a qualquer custo, mesmo que isso significasse viver numa solidão que às vezes pesava em seu peito, como uma pedra fria durante as madrugadas insones, quando os medicamentos para dormir perdiam o efeito. Enquanto dirigia seu BMW Série 7 preto pela orla de Jurerê, em direção ao centro empresarial de Florianópolis,
Ouvindo relatórios financeiros internacionais num podcast especializado em mercados emergentes, Augusto não conseguia imaginar nem remotamente que aquela segunda-feira de dezembro, aparentemente igual a todas as outras, marcaria o início de uma transformação pessoal que abalaria cada fundamento cuidadosamente construído de sua existência emocionalmente blindada e socialmente isolada. O céu estava nublado, com as características nuvens baixas típicas do verão catarinense, mas ele nem reparava nas condições climáticas ou na beleza natural da ilha, concentrado exclusivamente nos números, estratégias e projeções financeiras que ocupavam sua mente de forma obsessiva, desde o momento em que acordava até conseguir adormecer novamente, com a ajuda de medicação prescrita por um médico particular que visitava a mansão mensalmente para consultas de rotina. Conceição. Machado, por sua vez, caminhava naquele exato momento pelas ruas íngremes do bairro Monte Serra, carregando uma mochila de tecido desbotada, mas limpa, com os produtos de limpeza especializados que sempre levava para os trabalhos, complementando os materiais fornecidos pelos empregadores com itens de qualidade superior, que adquiria com o próprio dinheiro para garantir resultados impecáveis que mantivessem sua reputação profissional intacta. Aos 38 anos, havia criado 2 filhos trabalhando incansavelmente como diarista, em casas de famílias de classe média e alta. Conhecia profundamente cada tipo de patrão e sabia exatamente como se comportar em diferentes situações para manter o emprego sem criar conflitos desnecessários, tendo desenvolvido ao longo dos anos uma intuição apurada para navegar pelas complexidades das relações trabalhistas domésticas em Santa Catarina. Dona Marina havia alertado detalhadamente sobre o temperamento notoriamente difícil de Augusto Silveira, explicando com cuidado maternal que ele era um homem extremamente reservado, bem-sucedido financeiramente, mas com temperamento imprevisível, que não tolerava barulho excessivo, perguntas pessoais ou qualquer tipo de familiaridade que ultrapassasse os limites estritamente profissionais estabelecidos em contrato. Conceição havia concordado sem hesitar com todas as condições impostas, não apenas porque precisava desesperadamente do dinheiro para complementar a renda familiar já esticada ao máximo, mas também porque estava genuinamente acostumada a se adaptar a qualquer situação de trabalho, por mais desafiadora que pudesse parecer inicialmente. O que não esperava nem conseguia imaginar era encontrar uma residência que mais parecia um mausoléu de vidro, mármore e solidão do que um lar onde alguém realmente vivia, respirava e existia como ser humano. Quando chegou à mansão imponente às 8 horas da manhã em ponto, utilizando conforme instruído a entrada de serviços localizada na lateral esquerda do terreno, Conceição foi recebida por Dona Marina, uma mulher elegante de cabelos grisalhos presos num coque impecável, que lhe mostrou rapidamente os cômodos principais e explicou com detalhes precisos a rotina semanal que deveria seguir religiosamente. Segunda, quarta e sexta-feira, das 8 às 16 horas, com 1 hora de intervalo para almoço que deveria ser feito na cozinha de serviços, nunca na cozinha principal. Limpeza completa e meticulosa de todos os 15 ambientes da residência. Lavanderia completa, incluindo roupas íntimas e roupas de cama de seda egípcia, organização geral de todos os cômodos seguindo um mapa detalhado de posicionamento de objetos e preparação de refeições simples mas nutritivas que Augusto aqueceria no forno micro-ondas quando chegasse do trabalho, sempre depois das 8 da noite. A primeira impressão de Conceição foi de espanto genuíno diante do tamanho descomunal e luxo exorbitante da residência, com acabamentos e móveis que ela só havia visto em revistas de decoração internacional. Mas essa admiração inicial logo se transformou numa sensação estranha e profundamente perturbadora, de tristeza inexplicável. Apesar de toda aquela riqueza material evidente, de todo aquele conforto e sofisticação, havia algo profundamente melancólico pairando no ar, como se a própria casa chorasse silenciosamente a ausência dolorosa de vida verdadeira, de calor humano, de alegria genuína entre suas paredes impecáveis, mas emocionalmente vazias. Dona Marina entregou-lhe um conjunto completo de chaves douradas,
cada uma etiquetada meticulosamente com identificação dos cômodos correspondentes, e partiu para seus outros compromissos profissionais, deixando Conceição completamente sozinha para iniciar o trabalho numa mansão que parecia maior que algumas quadras inteiras de seu bairro natal. O silêncio que se abateu sobre a residência era quase ensurdecedor, um tipo de quietude densa e opressiva que ela nunca havia experimentado antes, nem mesmo nas igrejas mais solenes que frequentara durante a infância. Não havia música ambiente, televisão ligada, telefone tocando, vizinhos conversando através das janelas, crianças brincando nos jardins, cachorros latindo alegremente, ou qualquer som natural que indicasse presença humana genuína ou vida pulsando organicamente. Apenas o zunido baixo e constante do ar-condicionado central funcionando em temperatura rigorosamente controlada, e o tic-tac distante e melancólico de um relógio antigo de pêndulo na sala principal, marcando segundos que pareciam eternos numa atmosfera de suspensão temporal. Conceição começou metodicamente pela cozinha gourmet, lavando com cuidado extremo a única xícara de porcelana francesa que Augusto havia utilizado para o café matinal e guardando-a cuidadosamente no armário de louças importadas que pareciam nunca ter sido utilizadas para uma refeição de verdade, para uma celebração familiar, para um jantar romântico ou qualquer evento social que justificasse sua existência luxuosa. Abrindo a geladeira de aço inoxidável com capacidade industrial, encontrou apenas produtos básicos organizados com precisão militar: leite desnatado orgânico, iogurte natural sem açúcar, frutas cortadas e organizadas em potes plásticos hermeticamente fechados e etiquetados por data de validade, água mineral importada em garrafas de vidro, alguns pratos prontos congelados de marcas caríssimas e gourmet, e nada mais que sugerisse prazer culinário, descoberta gastronômica ou simples alegria de comer. Enquanto limpava cada superfície de granito, com cuidado meticuloso, usando produtos especializados que não danificassem os acabamentos caros, Conceição não conseguia parar de imaginar como seria viver naquele palácio gelado e emocionalmente estéril todos os dias, acordar sozinha naqueles quartos enormes, tomar café da manhã numa mesa gigantesca, sem ninguém para conversar, voltar do trabalho para corredores vazios, onde apenas o eco respondia aos passos solitários. Em sua casa simples e apertada no Monte Serrat, mesmo com todas as dificuldades financeiras constantes e as preocupações diárias sobre contas a pagar, sempre havia vida pulsando intensamente em cada cantinho. Barulho reconfortante de crianças brincando na rua de paralelepípedos, vizinhos conversando animadamente nas janelas sobre os acontecimentos do bairro, música popular tocando nos aparelhos de som antigos, cheiro de comida caseira sendo preparada com amor em panelas amassadas, mas funcionais, discussões acaloradas sobre futebol entre os homens reunidos na esquina, risadas femininas durante as conversas vespertinas na lavanderia comunitária. Aqui, por outro lado, cada objeto parecia ter seu lugar exato, determinado por alguma força invisível e inflexível. Cada móvel estava posicionado com precisão geométrica que sugeria medições profissionais. Cada superfície brilhava intensamente, sem mostrar sinais de uso real, de vida vivida, de memórias sendo criadas através de pequenos acidentes, derramadas acidentais, marcas deixadas por copos esquecidos sobre mesas durante conversas que se estendiam pela madrugada. Era como limpar um museu contemporâneo, onde ninguém tinha permissão para tocar nos objetos expostos, mas que, paradoxalmente, alguém habitava de forma fantasmagórica, deixando apenas vestígios mínimos de presença humana. Uma cama desfeita com precisão militar, roupas organizadas por cores e estações no closet gigantesco, medicamentos para insônia e ansiedade no criado mudo de madeira maciça, e absolutamente nenhuma fotografia pessoal, nenhum objeto com valor sentimental, nenhuma lembrança que conectasse aquele espaço com relacionamentos humanos significativos. O primeiro andar da mansão consistia em sala de estar formal com pé direito duplo, sala de jantar que acomodava confortavelmente 12 pessoas, cozinha gourmet com copa anexa, lavabo social,
biblioteca com milhares de livros técnicos, sala de TV com equipamento de cinema residencial e um escritório secundário onde pilhas de revistas especializadas em economia se acumulavam em organização perfeita. Subindo a escadaria de mármore italiano para o segundo andar, Conceição descobriu o quarto master com banheiro de dimensões luxuosas, 3 suítes adicionais que claramente nunca recebiam hóspedes, um escritório principal equipado com tecnologia de ponta, uma sala de ginástica com aparelhos profissionais que pareciam pouco utilizados e uma porta específica que chamou sua atenção imediata por ser a única trancada em toda a residência. Dona Marina havia mencionado rapidamente, quase como um pensamento secundário, que aquele quarto específico não deveria ser mexido sob hipótese alguma, mas não explicara detalhadamente o motivo da proibição. A porta era feita de madeira escura diferente das outras da casa, mais antiga, com acabamento que contrastava com o estilo contemporâneo predominante na decoração geral, como se fosse um vestígio de outra época, de outras decisões decorativas, de uma pessoa diferente vivendo naquele espaço. Durante a limpeza meticulosa do segundo andar, aspirando tapetes persas autênticos e organizando objetos de decoração que custavam mais que muitas pessoas ganhavam por mês, Conceição não conseguia parar de olhar discretamente para aquela porta misteriosa, imaginando que segredos, que memórias, que aspectos escondidos da personalidade do proprietário poderiam estar guardados ali como relíquias protegidas de olhos curiosos. Naquela tarde específica de quarta-feira, enquanto finalizava a limpeza dos banheiros de mármore com metais dourados importados, ouviu o som característico e reconhecível do BMW de Augusto chegando à garagem subterrânea. Eram 14h30, significativamente mais cedo que o horário habitual de retorno, e ela rapidamente diminuiu qualquer ruído que pudesse estar fazendo, seguindo as instruções de Dona Marina sobre manter discrição total e invisibilidade profissional. Augusto entrou na mansão com passos pesados que ecoavam pelos corredores de mármore, carregando visivelmente o peso de alguma frustração ou decepção nos ombros largos normalmente eretos. Jogou o paletó de alfaiataria italiana sobre o encosto da poltrona de couro legítimo e se serviu um copo grande de água gelada, bebendo em goles longos e desesperados, como se tentasse afogar alguma irritação interna que o consumia desde a manhã. Sua expressão estava mais fechada e sombria que o habitual, com um vinco profundo entre as sobrancelhas escuras, evidenciando um humor alterado que Conceição podia sentir pairando no ar como eletricidade antes de uma tempestade. As linhas de tensão ao redor de seus olhos sugeriam uma manhã particularmente difícil no escritório. Provavelmente algum negócio que não saíra conforme planejado, alguma negociação frustrada, algum contrato perdido para concorrentes. "A senhora poderia preparar um café forte?" perguntou sem olhar diretamente para Conceição, mas numa voz que carregava uma vulnerabilidade sutil, quase imperceptível, completamente diferente do tom autoritário e distante que ela esperava de um patrão conhecido por ser extremamente exigente. Era a primeira vez desde o início do trabalho que ele se dirigia diretamente a ela como ser humano, e Conceição sentiu uma pontada de nervosismo misturada com curiosidade genuína sobre o que poderia ter perturbado tanto aquele homem aparentemente blindado contra qualquer tipo de emoção ou demonstração de fragilidade. "Claro, Sr. Augusto. Prefere expresso da máquina italiana ou café coado no método tradicional?" respondeu Conceição automaticamente, tentando manter o tom profissional, mas naturalmente caloroso, que utilizava instintivamente com todas as pessoas, independentemente de classe social ou posição hierárquica. Augusto pareceu genuinamente surpreso com a pergunta, como se não esperasse que alguém se interessasse genuinamente por suas preferências pessoais, como se estivesse acostumado apenas com funcionários que seguiam ordens mecânicas sem personalização ou consideração humana. "Coado? Faz muito tempo que não tomo café coado de verdade", murmurou pensativamente, mais para si mesmo que como resposta direta, sua voz carregando uma nostalgia inesperada que revelava camadas mais profundas de sua personalidade, normalmente escondidas
sob a máscara profissional de executivo bem-sucedido e emocionalmente blindado. Conceição assentiu com um sorriso discreto e se dirigiu à cozinha principal, onde preparou o café usando o método tradicional que aprendera, observando sua mãe durante toda a infância e adolescência no interior catarinense, utilizando um coador de pano limpo que trouxera escondido na mochila pessoal, sabendo instintivamente que cafés preparados com cuidado, paciência e carinho sempre tinham sabor diferente, mais humano, mais reconfortante que qualquer bebida produzida por máquinas caras e impessoais. Enquanto a água aquecia lentamente no fogão industrial, controlando cuidadosamente a temperatura para não queimar o pó aromático de qualidade superior, Conceição observou pela janela panorâmica da cozinha a movimentação natural e reconfortante das casas vizinhas da mansão. Crianças de diferentes idades brincavam alegremente nos jardins bem cuidados. Famílias se reuniam nas varandas espacosas para o lanche vespertino tradicional. Um casal de idosos regava plantas ornamentais juntos, conversando animadamente sobre assuntos cotidianos. Empregadas domésticas de outras residências trocavam cumprimentos calorosos por cima dos muros baixos que separavam as propriedades. A vida acontecia em cores vibrantes e sons reconfortantes ao redor daquela mansão, que parecia existir numa redoma artificial de silêncio autoimposto e isolamento emocional voluntário, como se Augusto tivesse construído deliberadamente uma barreira invisível, mas impenetrável, entre sua existência e o mundo exterior pulsante de relacionamentos humanos naturais, espontâneos e genuinamente calorosos. Quando finalmente levou o café aromático para Augusto, numa xícara de porcelana francesa, que escolheu cuidadosamente por ser menos formal que as outras, encontrou-o posicionado estrategicamente diante da janela panorâmica da sala principal, contemplando a vista deslumbrante da Lagoa da Conceição, com uma expressão que ela não conseguiu decifrar completamente. Havia algo profundamente complexo além do cansaço profissional evidente em seus olhos escuros, uma melancolia densa e persistente que contrastava drasticamente com a imagem pública de executivo bem-sucedido e emocionalmente blindado que projetava para o mundo exterior. Era como se estivesse carregando um peso emocional invisível, mas esmagador, algo que pressionava seus ombros largos numa curvatura sutil de derrota que contrastava com sua postura habitualmente ereta, controladora e demonstrativa de autoridade absoluta sobre cada aspecto de sua vida pessoal e profissional, meticulosamente organizadas. "Seu café, Sr. Augusto", disse Conceição respeitosamente, colocando a xícara fumegante sobre a mesa lateral de mármore com cuidado extremo para não fazer barulho desnecessário. "Preparei com um método que minha mãe me ensinou quando eu era criança." "Obrigado", respondeu ele sinceramente ao receber a bebida, e pela primeira vez, desde que Conceição havia começado a trabalhar naquela mansão gelada, percebeu um lampejo genuíno de humanidade, emergindo por trás da máscara cuidadosamente construída, de controle emocional absoluto e distanciamento social deliberado. O aroma reconfortante do café caseiro tradicional se espalhou gradualmente pela sala ampla, criando uma atmosfera ligeiramente mais acolhedora naquele ambiente normalmente estéril e emocionalmente vazio, trazendo uma sensação de calor humano que contrastava com a frieza calculada dos móveis de design contemporâneo e das obras de arte modernas que decoravam as paredes brancas, sem personalidade. Augusto bebeu o primeiro gole devagar, saboreando conscientemente, e uma expressão de surpresa genuína passou rapidamente por seu rosto normalmente impassível. O sabor era completamente diferente do café que estava mecanicamente acostumado a consumir, mais encorpado, mais complexo, mais humano. Havia algo indefinível naquele simples café coado que despertava memórias enterradas que preferia manter trancadas às 7 chaves, ecos distantes de um tempo perdido em que alguém preparava bebidas com cuidado genuíno, pensando especificamente em agradar e proporcionar prazer, não apenas em fornecer cafeína funcional para manter a produtividade. "Como aprendeu a fazer café assim?", perguntou involuntariamente, as palavras escapando antes que pudesse censurá-las
ou considerar se eram apropriadas, quebrando sua própria regra inflexível de não estabelecer conversas pessoais com funcionários domésticos. A pergunta brotou de uma curiosidade genuína que não experimentava há anos, uma vontade humana de conhecer a história por trás daquele sabor que havia tocado algo adormecido em sua alma cuidadosamente blindada. Conceição sorriu timidamente, percebendo intuitivamente que havia tocado em algo importante e significativo, sem compreender exatamente o que, mas sentindo que uma porta emocional estava se abrindo lentamente depois de anos fechada. Minha mãe sempre dizia que café bom não é questão de marca cara ou máquina importada. Tem que ter paciência para deixar a água na temperatura certa, carinho na hora de coar devagar, e principalmente tem que ser feito pensando com amor na pessoa que vai beber. Ela preparava o melhor café de todo o bairro Montserrat, e a casa vivia cheia de vizinhos que apareciam só para tomar o café da Dona Benedita. A explicação simples, mas carregada de afeto familiar, atingiu Augusto como uma revelação inesperada. Havia algo na naturalidade daquela resposta que o incomodava e o tranquilizava simultaneamente, uma autenticidade crua e genuína que não encontrava em seu mundo artificial de reuniões estratégicas, contratos milionários e relacionamentos profissionais baseados exclusivamente em interesses mútuos e vantagens comerciais. "Sua mãe ainda faz esse café especial?" perguntou Augusto, percebendo tarde demais que estava demonstrando interesse pessoal genuíno pela vida de uma funcionária, comportamento que havia evitado religiosamente durante 15 anos de isolamento emocional autoimposto. "Ela faleceu há 5 anos, respondeu Conceição suavemente, sua voz carregando uma tristeza controlada, mas ainda dolorosa. Mas ensinou tudo o que sabia sobre cozinhar com amor antes de partir. Sempre dizia que a diferença entre comida e afeto está nas mãos de quem prepara, na intenção por trás de cada gesto. A menção da perda familiar fez algo estremecer profundamente dentro do peito de Augusto, uma ressonância emocional que não experimentava desde que havia decidido banir qualquer tipo de vulnerabilidade de sua vida. Era como se alguém tivesse aberto uma janela numa sala fechada hermeticamente há décadas, deixando entrar um ar carregado de humanidade que ele havia esquecido conscientemente como respirar. "Deve ter sido uma mulher especial", murmurou Augusto, surpreendendo-se com a sinceridade espontânea em sua própria voz. "Tenho certeza que ficaria orgulhosa de ver como a filha dela honra seus ensinamentos." Conceição sentiu lágrimas discretas brotarem em seus olhos ao ouvir aquelas palavras inesperadas de reconhecimento e empatia vindas de um homem que todos descreviam como frio e emocionalmente inacessível. "Obrigada, Sr. Augusto. Isso significa muito para mim ouvir isso." "Você tem família própria?" perguntou Augusto impulsivamente, quebrando mais uma barreira autoimposta, mas algo naquele momento extraordinário o fazia esquecer completamente os protocolos de distanciamento social que havia seguido rigorosamente durante 15 anos de isolamento voluntário. A presença reconfortante de Conceição e o sabor nostálgico do café caseiro haviam criado uma atmosfera de intimidade humana que ele não experimentava desde antes da tragédia familiar que havia mudado completamente o curso de sua vida. "Tenho 2 filhos maravilhosos", respondeu Conceição com orgulho evidente, irradiando de cada palavra. "O Mateus tem 16 anos e está no 2º ano do ensino médio. É um menino responsável, inteligente, sonha em fazer curso técnico em informática, porque diz que quer trabalhar numa empresa grande como a sua algum dia. A Larissa tem 14 anos, estuda numa escola estadual perto de casa, adora matemática e quer ser professora. São crianças boas, estudam bastante mesmo com todas as dificuldades que enfrentamos." A naturalidade genuína com que Conceição falava sobre os filhos, o amor transparente e incondicional em cada palavra, contrastava drasticamente com o vazio emocional que dominava a existência de Augusto. Era como observar um mundo paralelo, onde relacionamentos familiares sólidos não apenas existiam, mas prosperavam mesmo em condições financeiras desafiadoras, onde o afeto verdadeiro transcendia limitações materiais e criava vínculos inquebráveis entre pessoas que se amavam genuinamente.
Deve ser difícil criar filhos sozinha, comentou Augusto, permitindo-se demonstrar vulnerabilidade e curiosidade humana pela primeira vez em anos, sentindo que estava pisando em território emocional inexplorado, mas necessário para sua alma ressecada. Às vezes é desafiador, sim, admitiu Conceição honestamente, mas eles são minha fonte de energia, minha motivação para levantar todos os dias e trabalhar com dedicação. Trabalho como diarista em 3 casas diferentes para conseguir dar conta de todas as despesas. Mas quando chego em casa no final do dia e vejo os 2 sentados na mesa pequena da nossa cozinha, fazendo lição juntos, conversando sobre os sonhos deles, me ajudando com pequenas tarefas domésticas, sei que todo o esforço vale cada centavo ganho. Família é o que nos mantém firmes quando tudo mais parece desmoronar, não é mesmo? A frase final atingiu Augusto como um soco emocional silencioso, mas devastador. Família. Uma palavra que havia banido conscientemente de seu vocabulário emocional. Um conceito que evitava a qualquer custo desde que decidira que era infinitamente mais seguro viver isolado do que correr o risco terrível de se decepcionar novamente, de perder pessoas importantes, de sentir a dor dilacerante do abandono ou da traição familiar. O café esfriou gradualmente em suas mãos trêmulas, enquanto processava o impacto profundo daquelas palavras simples ditas com convicção absoluta e experiência vivida. Por 15 anos, havia construído cuidadosamente uma existência baseada na premissa de que relacionamentos familiares eram fontes potenciais de dor insuportável, que era melhor viver na solidão controlada do que abrir o coração para a possibilidade de ser ferido novamente por pessoas que amava incondicionalmente. Conceição percebeu intuitivamente a mudança sutil, mas significativa no semblante de Augusto, e intuiu que havia tocado inadvertidamente em território emocional extremamente sensível e doloroso. Sua experiência cuidando de pessoas de diferentes backgrounds sociais havia desenvolvido uma sensibilidade especial para reconhecer sinais de trauma emocional escondidos sob máscaras de sucesso profissional e estabilidade financeira. Desculpe se falei demais sobre minha vida pessoal, Sr. Augusto, disse delicadamente, preparando-se para se retirar discretamente e retornar ao trabalho. Às vezes me empolgo quando falo dos meus filhos. Eles são minha maior realização na vida. Não, disse Augusto rapidamente, surpreendendo ambos com a urgência evidente em sua voz normalmente controlada. Por favor, não se desculpe por compartilhar algo tão bonito. É reconfortante ouvir alguém falar sobre família com tanto amor e dedicação genuína. Ele bebeu o resto do café num gole longo, como se quisesse absorver não apenas a bebida, mas toda a energia emocional positiva que ela representava. Quando Conceição voltou silenciosamente para a cozinha para lavar a xícara de porcelana com cuidado extremo, Augusto permaneceu imóvel na sala principal, observando através da janela panorâmica o movimento natural e espontâneo das famílias nas casas vizinhas. Pela primeira vez em 15 anos de isolamento autoimposto, permitiu-se conscientemente imaginar como seria ter vozes alegres e reconfortantes ecoando pelos corredores vazios de sua mansão, como seria esperar ansiosamente alguém especial chegar em casa após um dia de trabalho, como seria ter motivos genuínos para sorrir que fossem além de números impressionantes numa planilha financeira ou contratos lucrativos fechados com sucesso. O restante daquela tarde passou numa atmosfera estranhamente diferente, carregada de uma energia sutil, mas perceptível, que transformou a rotina habitual de ambos. Conceição continuou executando suas tarefas domésticas com a mesma eficiência profissional de sempre, mas agora havia uma leveza em seus movimentos, como se o reconhecimento humano que havia recebido de Augusto tivesse validado não apenas seu trabalho, mas sua própria dignidade como pessoa que merecia respeito e consideração. Augusto, por sua vez, descobriu-se prestando atenção inconscientemente aos sons suaves que Conceição fazia enquanto trabalhava. O ruído reconfortante do aspirador de pó percorrendo os tapetes persas, o tinir delicado de objetos de decoração sendo limpos e reposicionados com cuidado,
O som ritmado de seus passos subindo e descendo as escadas de mármore, numa cadência que trazia vida àquela casa normalmente silenciosa como um mausoléu. Naquela noite específica, Augusto teve dificuldade incomum para adormecer, apesar da medicação prescrita para a insônia que tomava religiosamente há anos. O sabor persistente do café caseiro havia despertado lembranças enterradas que mantinha trancadas como relíquias perigosas, memórias fragmentadas de uma época distante em que também tinha uma família verdadeira, quando sua casa era naturalmente cheia de vida, barulho reconfortante, discussões calorosas, risadas espontâneas e amor incondicional compartilhado. Lembranças de manhãs de domingo preguiçosas quando acordava com o aroma de café coado pela mãe, de tardes de inverno, quando ele e o irmão mais novo assistiam futebol juntos no sofá, comendo pipoca caseira, de jantares familiares ao redor da mesa, onde todos compartilhavam detalhes do dia. Conquistas pequenas, mas significativas. Preocupações cotidianas e planos para o futuro que incluíam sempre estar juntos, apoiando-se mutuamente através de todas as dificuldades e celebrações. 15 anos atrás, antes da tragédia devastadora que mudou completamente o curso de sua vida, antes da briga terrível e irreparável com Bernardo, antes de tomar a decisão consciente de que era infinitamente mais seguro viver isolado do que correr o risco de perder novamente as pessoas que amava incondicionalmente. Na sexta-feira seguinte, Conceição chegou à mansão encontrando um envelope discreto com dinheiro extra sobre a bancada impecável da cozinha gourmet, acompanhado de um bilhete manuscrito em letra firme e cuidadosa, para agradecer o café especial e a conversa humana. Continue preparando com o mesmo carinho. O gesto simples, mas significativo, a surpreendeu profundamente e aqueceu seu coração de uma forma que não esperava, sendo a primeira demonstração concreta de apreço pessoal que recebia de Augusto desde o início do trabalho. Era mais que reconhecimento profissional. Era acknowledgement de sua humanidade, de sua capacidade de trazer algo positivo e reconfortante para a vida de outra pessoa através de gestos simples, mas carregados de intenção afetuosa. O bilhete estava escrito numa caligrafia que revelava educação refinada, mas também uma vulnerabilidade cuidadosamente escondida, como se cada palavra tivesse sido escolhida conscientemente para expressar gratidão genuína sem revelar excesso de emoção. O movimento nas ruas elegantes de Jurerê havia se intensificado dramaticamente durante aquela semana específica de dezembro. As decorações natalinas se multiplicavam exponencialmente nas mansões vizinhas, competindo numa demonstração elaborada de criatividade festiva e recursos financeiros abundantes. Luzes LED coloridas envolviam palmeiras tropicais, criando contrastes visuais únicos. Jardins recebiam decorações temáticas elaboradas e até mesmo alguns estabelecimentos comerciais da região haviam começado a tocar músicas natalinas tradicionais, misturadas com versões tropicais adaptadas ao clima catarinense. Conceição observou que Augusto havia começado a sair de casa progressivamente mais cedo a cada manhã e retornar consistentemente mais tarde todas as noites, como se estivesse tentando deliberadamente evitar ao máximo o contato direto com a atmosfera festiva que tomava conta gradual mas inexoravelmente da cidade inteira, desde o centro histórico até os bairros mais sofisticados da ilha. Naquela sexta-feira específica, Dona Marina havia cancelado sua visita semanal de supervisão devido a um compromisso médico urgente que não podia ser adiado, deixando Conceição completamente sozinha na mansão pela primeira vez desde que havia começado a trabalhar ali. A sensação de liberdade relativa era simultaneamente estranha e empolgante, uma oportunidade única de observar mais detalhadamente aquele ambiente luxuoso sem a supervisão discreta, mas constante da governanta experiente. Sem a presença autoritária mas benevolente de Dona Marina, orientando cada movimento, Conceição sentia-se ligeiramente mais à vontade para observar os detalhes reveladores daquela casa que guardava tantos mistérios evidentes sobre a personalidade complexa de seu proprietário. Cada cômodo contava uma história fragmentada de escolhas estéticas que revelavam aspectos contraditórios.
luxo exorbitante combinado com funcionalidade espartana, sofisticação internacional misturada com frieza emocional deliberada. Durante a limpeza meticulosa do segundo andar, enquanto aspirava o tapete persa autêntico do corredor principal, que ligava todos os quartos, seu equipamento de limpeza escorregou acidentalmente e bateu com força moderada na porta misteriosa do quarto proibido. O impacto fez a porta tremer ligeiramente, revelando que a fechadura antiga estava visivelmente danificada, provavelmente há muito tempo, e uma pequena pressão adicional seria suficiente para que a porta se abrisse alguns centímetros reveladores. O coração de Conceição acelerou dramaticamente com a descoberta acidental. Olhou cautelosamente ao redor do corredor para certificar-se absoluta de que estava completamente sozinha na mansão, ouvindo atentamente qualquer som que pudesse indicar a chegada inesperada de Augusto ou de qualquer outra pessoa. E então, vencida pela curiosidade humana natural que a consumia há semanas, empurrou delicadamente a porta danificada. O quarto secreto se revelou completamente diferente de todos os outros cômodos da mansão, como se pertencesse a uma época anterior, a uma pessoa diferente, a um conjunto completamente distinto de valores e prioridades emocionais. Enquanto todos os outros ambientes eram rigorosamente modernos, minimalistas e emocionalmente neutros, aquele espaço proibido parecia congelado no tempo, preservado como um santuário particular de memórias que alguém não conseguia descartar, mas também não suportava enfrentar diariamente. Móveis tradicionais cobertos por lençóis brancos empoeirados criavam formas fantasmagóricas na penumbra filtrada através de cortinas pesadas, mantidas permanentemente fechadas. O ar tinha cheiro denso de passado, de memórias guardadas como relíquias preciosas, mas dolorosas em um museu particular que ninguém havia visitado há anos. Conceição entrou cautelosamente, sentindo intuitivamente que estava pisando em território simultaneamente sagrado e proibido. Um espaço carregado de significado emocional que alguém havia decidido selar para proteger-se de dor excessiva. Uma escrivaninha antiga de madeira maciça ocupava o centro do quarto, e sobre ela, arranjadas cuidadosamente em porta-retratos de prata oxidada, várias fotografias familiares repousavam cobertas por uma camada fina, mas visível de poeira acumulada ao longo de anos de abandono deliberado. Conceição limpou delicadamente a primeira fotografia com a manga de sua blusa e quase deixou escapar uma exclamação audível de surpresa emocional. A imagem revelava um Augusto dramaticamente diferente, talvez 15 anos mais jovem, sorrindo abertamente com uma alegria radiante e genuína que contrastava totalmente com a expressão séria, controlada e emocionalmente blindada que ela conhecia. Seus olhos brilhavam com uma felicidade autêntica, que parecia irradiar da fotografia, e ele tinha o braço fraternal sobre os ombros de um rapaz visivelmente mais novo, numa demonstração clara e tocante de afeto familiar, cumplicidade fraternal e amor incondicional entre irmãos que compartilhavam histórias, sonhos e uma conexão emocional profunda. Era absolutamente impossível conciliar aquela imagem vibrante de felicidade familiar com o homem solitário, emocionalmente distante e deliberadamente isolado que ela encontrava todos os dias de trabalho. O contraste era tão dramático que parecia envolver duas pessoas completamente diferentes, como se o Augusto da fotografia tivesse sido substituído por uma versão endurecida, blindada e desesperadamente solitária do mesmo indivíduo. Conceição limpou cuidadosamente cada uma das outras fotografias reveladoras, descobrindo gradualmente uma coleção preciosa de momentos felizes preservados como tesouros. Os dois irmãos, ainda crianças, construindo castelos elaborados de areia na praia de Jurerê, provavelmente durante férias escolares idílicas, quando a família ainda estava unida e feliz. Toda a família reunida harmoniosamente ao redor de uma mesa farta, decorada para alguma celebração especial, possivelmente Natal ou aniversário importante, com sorrisos genuínos irradiando calor e amor mútuo. Augusto formando na Universidade Federal, cercado pelos pais visivelmente orgulhosos e pelo irmão mais novo,
aplaudindo entusiasticamente sua conquista acadêmica. Os dois irmãos já adultos, abraçados fraternalmente numa confraternização empresarial, sugerindo que haviam mantido proximidade mesmo após entrarem no mundo corporativo competitivo. A última fotografia da sequência cronológica mostrava Augusto e o irmão, numa churrasqueira doméstica, ambos rindo descontroladamente de alguma piada particular que apenas eles compreendiam. A intimidade fraternal entre eles era evidente e tocante, revelando uma cumplicidade construída ao longo de décadas de convivência, experiências compartilhadas, segredos guardados mutuamente e apoio incondicional durante momentos difíceis e celebrações alegres. Enquanto observava detalhadamente as fotografias emocionantes, Conceição sentiu uma profunda tristeza invadindo seu coração ao perceber que aquele irmão querido não aparecia absolutamente em lugar algum da vida atual de Augusto. Nenhuma menção, nenhuma comunicação, nenhum vestígio de relacionamento continuado. Alguma tragédia familiar devastadora ou desentendimento irreparável havia separado cruelmente aqueles dois homens que claramente se amavam como verdadeiros irmãos, criando um abismo emocional que transformara Augusto no indivíduo isolado e emocionalmente blindado que ela conhecera. Examinando mais detalhadamente o quarto preservado, Conceição descobriu outros objetos reveladores. Diplomas universitários de ambos os irmãos, emoldurados lado a lado, sugerindo trajetórias acadêmicas paralelas e apoio mútuo durante os anos de formação. Troféus esportivos de quando praticavam tênis juntos num clube social de Florianópolis. Cartas manuscritas em papel timbrado guardadas numa caixa decorativa, provavelmente correspondência entre eles durante algum período de separação temporária, e um diário encadernado em couro, onde alguém havia registrado memórias familiares importantes ao longo de vários anos. Enquanto absorvia emocionalmente todas aquelas evidências de uma vida familiar rica e afetuosa que havia sido deliberadamente abandonada, Conceição ouviu distintamente o som familiar e reconhecível do BMW de Augusto chegando inesperadamente à garagem subterrânea. Seu coração disparou imediatamente num pânico absoluto. Eram apenas 15 horas, significativamente mais cedo que qualquer retorno anterior, e ela se encontrava numa situação extremamente comprometedora, violando flagrantemente a única regra inflexível que havia recebido sobre áreas proibidas da mansão. Rapidamente, mas com cuidado extremo, recolocou todas as fotografias reveladoras em suas posições exatas originais, certificando-se de que cada porta-retrato estava orientado precisamente como encontrara, e varreu visualmente o ambiente para garantir que nenhum vestígio de sua presença indiscreta permanecesse evidente. Saiu silenciosamente do quarto proibido, fechou a porta danificada cuidadosamente para que parecesse ainda estar trancada normalmente, e correu discretamente para o corredor principal, fingindo estar ocupada organizando produtos de limpeza no armário de utilidades. Seu coração ainda batia descompassado quando Augusto entrou na mansão poucos minutos depois, carregando uma expressão facial ainda mais sombria e perturbada que nas ocasiões anteriores. Havia algo diferente em sua energia hoje, uma inquietação profunda que parecia irradiar dele como ondas de tensão emocional mal contida. "Boa tarde, Sr. Augusto", cumprimentou Conceição, lutando para soar completamente natural, enquanto sua mente ainda processava intensamente as imagens reveladoras que havia acabado de descobrir. "Chegou mais cedo hoje. Posso preparar seu café especial?" Augusto a olhou diretamente pela primeira vez, realmente a vendo como pessoa individual ao invés de funcionária anônima, e Conceição percebeu que seus olhos escuros continham uma vulnerabilidade incomum, como se algum evento do dia tivesse quebrado temporariamente suas defesas emocionais habitualmente impenetráveis. "Seria apreciado", respondeu ele hesitante, usando uma formalidade estranha que revelava nervosismo interno. "E Conceição, poderia ficar aqui enquanto bebo? Não quero ficar sozinho agora." A solicitação direta e vulnerável a surpreendeu completamente. Era a primeira vez que Augusto demonstrava necessidade humana de companhia.
admitindo explicitamente que a solidão constante havia se tornado, pelo menos temporariamente, insuportável. Conceição assentiu compreensivamente e se dirigiu à cozinha para preparar o café coado com carinho especial, sentindo que estava testemunhando um momento de abertura emocional significativo. Quando retornou com a bebida aromática, encontrou Augusto sentado numa das poltronas de couro da sala principal, posição incomum que revelava seu estado mental alterado. Normalmente, ele permanecia de pé, mantendo distância física e emocional, mas hoje parecia precisar de estabilidade, ancoragem, conexão humana básica. Conceição, começou ele, após beber o primeiro gole reconfortante. Posso fazer uma pergunta pessoal? Você já perdeu alguém muito importante? Alguém que amava profundamente? A pergunta carregava tanto peso emocional que Conceição sentiu lágrimas automáticas brotarem em seus olhos. As fotografias que havia acabado de ver ganhavam novo significado, revelando não apenas um passado feliz, mas uma perda devastadora que explicava a transformação de Augusto. Perdi minha mãe há 5 anos, respondeu gentilmente, sentando-se respeitosamente na beirada do sofá próximo. E também perdi contato com meu irmão mais velho há muitos anos, por causa de uma briga que agora parece tão pequena comparada com o que realmente importa. Augusto a olhou com intensidade renovada, como se ela tivesse acabado de revelar uma conexão inesperada entre suas experiências de vida. Como é viver com esse tipo de arrependimento? Saber que disse coisas que não deveria ter dito? Que deixou o orgulho destruir algo precioso? É uma dor que nunca sara completamente, admitiu Conceição honestamente. Todos os dias acordo pensando no que poderia ter feito diferente, nas palavras que deveria ter falado, nos abraços que deveria ter dado. Mas também aprendi que enquanto estivermos vivos, sempre há a possibilidade de recomeçar, de pedir perdão, de tentar consertar o que foi quebrado. E se a pessoa que você perdeu pode não querer perdoar? E se você destruiu algo tão completamente que não pode ser reparado? Perguntou Augusto, sua voz revelando anos de angústia reprimida. Então, pelo menos você tentou, respondeu Conceição sabiamente. O arrependimento de não tentar é sempre pior que a dor de uma possível rejeição. Pelo menos sua consciência ficará limpa, sabendo que fez o possível. Augusto bebeu o café lentamente, absorvendo cada palavra como se fosse medicina para sua alma ferida. Tive um irmão mais novo, disse finalmente, as palavras saindo como confissão dolorosa. Bernardo. Éramos melhores amigos, parceiros em tudo, até que uma discussão estúpida sobre negócios se transformou em algo muito maior. Disse coisas cruéis, coisas imperdoáveis. Ele desapareceu da minha vida há 15 anos, e não sei nem se ainda está vivo. Conceição sentiu o coração apertar com a dor evidente na voz de Augusto, compreendendo finalmente a origem de sua solidão autoimposta e frieza emocional. Como era ele? Perguntou delicadamente, intuindo que Augusto precisava falar sobre o irmão perdido. Era tudo o que eu não era, respondeu Augusto com um sorriso melancólico. Espontâneo, emotivo, generoso. Acreditava no melhor das pessoas, via possibilidades onde eu só via problemas. Adorava Natal, festividades, reunir família. Era ele que mantinha todos unidos, que lembrava aniversários, que organizava comemorações. Ele deve sentir sua falta também, disse Conceição suavemente. Irmãos que se amavam como vocês não esquecem facilmente. Talvez ele esteja esperando um sinal de que você também quer reconciliação. Augusto a olhou com esperança misturada com medo. Você realmente acredita nisso? Depois de 15 anos de silêncio? Acredito que o amor verdadeiro não tem prazo de validade, respondeu ela convicta. Especialmente entre irmãos que compartilharam uma vida inteira de memórias boas. Naquela tarde, pela primeira vez em 15 anos, Augusto permitiu-se chorar abertamente pela família que havia perdido por orgulho e medo. Conceição permaneceu ao seu lado silenciosamente, oferecendo apenas a presença reconfortante de alguém que compreendia profundamente a dor da separação familiar. Quando as lágrimas finalmente cessaram, algo fundamental havia mudado na atmosfera da mansão, como se anos de tristeza represada tivessem sido liberados,
criando espaço para possibilidades de cura e renovação. Durante os dias que se seguiram àquela conversa reveladora e emocionalmente transformadora, algo fundamental havia mudado na dinâmica entre Augusto e Conceição e, consequentemente, na atmosfera geral da mansão que por 15 anos havia sido dominada por silêncio, frieza e isolamento emocional autoimposto. Augusto começou chegando gradualmente mais cedo do escritório, não mais para evitar a vida que pulsava ao redor de sua residência, mas aparentemente procurando ativamente a companhia reconfortante e genuinamente humana que Conceição proporcionava através de sua presença calorosa e perspectiva sábia sobre relacionamentos familiares complexos. O ritual do café coado havia se tornado um momento sagrado e esperado entre eles. Uma pausa diária onde conversavam sobre assuntos que transcendiam questões profissionais ou domésticas. Augusto descobriu-se fazendo perguntas genuínas sobre os filhos de Conceição, interessando-se sinceramente pelas conquistas acadêmicas do Mateus e pelos sonhos educacionais da Larissa, ouvindo atentamente histórias sobre a vida no bairro Monte Serrat, que revelavam uma realidade completamente diferente de sua existência privilegiada, mas emocionalmente vazia. Conceição, por sua vez, começou a compartilhar pequenas reflexões sobre família, perdão, segundas chances e a importância de valorizar pessoas importantes antes que fosse tarde demais para demonstrar amor e gratidão. Suas palavras simples, mas profundas, plantavam sementes de esperança no coração ressecado de Augusto, nutrindo gradualmente a possibilidade de que talvez não fosse tarde demais para tentar reconstruir pontes familiares que havia destruído por orgulho e medo de ser ferido novamente. Na segunda-feira de dezembro, Conceição chegou à mansão encontrando uma surpresa inesperada que a deixou simultaneamente tocada e preocupada. Augusto havia deixado sobre a bancada da cozinha um envelope contendo não apenas o pagamento semanal habitual, mas também dinheiro extra significativo, acompanhado de um bilhete manuscrito em sua caligrafia cuidadosa, para ajudar com os estudos do Mateus e da Larissa. Toda criança com sonhos merece oportunidades de realizá-los. O gesto extraordinariamente generoso revelava uma transformação profunda em andamento. O homem que ela havia conhecido inicialmente como patrão frio e distante estava emergindo como um indivíduo capaz de empatia genuína, generosidade espontânea e interesse autêntico no bem-estar de pessoas que começavam a importar para ele como seres humanos dignos de consideração e cuidado. Mas foi naquela tarde específica que o evento mais significativo e transformador ocorreu, alterando permanentemente o curso de todas as suas vidas de maneiras que nenhum deles poderia ter previsto ou imaginado. Conceição estava terminando a limpeza do segundo andar quando ouviu a campainha tocando insistentemente, seguida de batidas urgentes na porta principal que ecoavam pela mansão com uma intensidade que sugeria emergência ou situação extremamente importante. Desceu rapidamente para atender, encontrando na soleira uma mulher de aproximadamente 60 anos, cabelos grisalhos desarranjados pelo vento, carregando uma sacola de tecido estampado e uma expressão facial que misturava nervosismo, determinação e algo que parecia desespero controlado. Conceição a reconheceu imediatamente como Dona Odete Correia, vizinha respeitada, que morava algumas casas adiante no mesmo bairro Monte Serrat, onde ela própria residia, conhecida por sua bondade incansável e por voluntariamente cuidar de crianças da vizinhança quando os pais precisavam trabalhar ou enfrentavam dificuldades temporárias. «Dona Odete!» exclamou Conceição, surpresa genuína tingindo sua voz. «Como soube que eu trabalho nesta casa? Aconteceu alguma coisa grave em casa?» «Conceição, minha filha querida, preciso falar com você urgentemente sobre um assunto muito sério e delicado», disse Dona Odete com voz tremendo ligeiramente, revelando estresse emocional significativo. «É sobre aquelas duas meninas preciosas que estou cuidando há várias semanas. Descobri algo extremamente importante, que pode mudar completamente a vida delas. E não sei exatamente como proceder com essa informação». «Que meninas, Dona Odete?» perguntou Conceição, convidando respeitosamente a vizinha
para entrar no hall elegante da mansão, intuindo que a conversa seria longa e possivelmente reveladora. Vitória e Pietra, as gêmeas adoráveis de 7 anos, explicou Dona Odete, entrando cautelosamente na residência luxuosa e olhando ao redor com evidente impressão diante da opulência dos acabamentos e decoração. Lembra que mencionei brevemente na semana passada que o pai delas desapareceu misteriosamente, deixando apenas um endereço manuscrito como única referência de contato? Bem, consegui finalmente decifrar completamente a letra dele, que estava parcialmente borrada pela umidade. Dona Odete abriu cuidadosamente a sacola de tecido e retirou um papel amarelado e ligeiramente amassado, manipulando-o com delicadeza de quem compreende sua importância crucial. É este endereço aqui, Conceição. E eu verifiquei 3 vezes para ter absoluta certeza. É exatamente o endereço desta mansão. O coração de Conceição literalmente parou por alguns segundos, processando as implicações devastadoras daquela revelação inesperada. Ela examinou cuidadosamente o papel e reconheceu inequivocamente o endereço completo da residência do Silveira, escrito numa caligrafia masculina cuidadosa que sugeria educação refinada e urgência emocional. Tem absoluta certeza, Dona Odete? Isso parece impossível. Deve haver algum engano, murmurou Conceição, embora uma parte de sua intuição já estivesse conectando pontos que formavam um quadro surpreendente e emocionalmente carregado. Tenho certeza completa, minha filha. E descobri algo ainda mais revelador. Procurei detalhadamente o nome do pai das meninas nos registros da igreja onde faço trabalho voluntário, e descobri que o sobrenome verdadeiro dele é Silveira. Bernardo Silveira, revelou Dona Odete, pronunciando o nome com solenidade de quem compreende estar compartilhando informação que mudará vidas irreversivelmente. O nome atingiu Conceição como um raio emocional devastador. Bernardo. O irmão querido que Augusto havia mencionado com tanta dor e saudade, o irmão desaparecido há 15 longos anos, o irmão cuja ausência havia transformado Augusto no homem isolado e emocionalmente blindado que ela conhecera. Dona Odete, onde estão essas crianças preciosas neste momento? E há quanto tempo o pai delas desapareceu? São gêmeas lindas de 7 anos, 2 anjinhas de cabelos cacheados e olhos expressivos que iluminam qualquer ambiente. Estão temporariamente na minha casa desde que o pai delas sumiu há exatas 3 semanas, numa situação extremamente preocupante, explicou Dona Odete com carinho maternal evidente na voz. Ele apareceu no nosso bairro numa tarde de domingo, visivelmente desesperado, pedindo ajuda para cuidar das meninas por alguns dias, enquanto resolvia problemas sérios que não quis detalhar, mas que pareciam envolver questões de segurança pessoal. Conceição sentiu as pernas fraquejarem com o peso emocional da descoberta que estava processando gradualmente. A realização de que Augusto tinha 2 sobrinhas preciosas de 7 anos, que o irmão que ele procurava desesperadamente há 15 anos havia estado em algum tipo de dificuldade grave o suficiente para deixar as filhas queridas aos cuidados de uma estranha bondosa, era esmagadora demais para absorver completamente de uma só vez. As meninas sabem alguma coisa específica sobre a família delas? Mencionaram detalhes sobre o pai, sobre outros parentes, sobre sua história familiar? Perguntou Conceição, tentando desesperadamente organizar os pensamentos confusos enquanto sua mente trabalhava freneticamente para processar todas as implicações daquela descoberta life-changing. Falam constantemente que o papai querido tinha um irmão mais velho, muito inteligente, que trabalha com computadores e tecnologia. Mora numa casa grande e bonita perto da lagoa famosa de Florianópolis, e que eram melhores amigos íntimos antes de uma briga muito feia que partiu o coração dos dois. Relatou Dona Odete com detalhes que se encaixavam perfeitamente com tudo que Augusto havia compartilhado sobre sua história familiar. Vitória, que é a mais velha por 15 minutos e naturalmente mais falante, sempre diz com convicção infantil que o papai chora escondido quando fala do tio querido que perdeu. Naquele momento crucial e carregado de tensão emocional, Augusto apareceu no hall da mansão atraído pelas vozes desconhecidas, ecoando em sua residência normalmente silenciosa,
carregando uma expressão de curiosidade misturada com leve irritação por ter sua privacidade invadida por conversas que não havia autorizado. Ao observar a cena dramática diante dele, Conceição visivelmente abalada emocionalmente e uma senhora desconhecida segurando papéis importantes, franziu o senho numa expressão interrogativa, que rapidamente se transformou em preocupação genuína. Aconteceu alguma emergência? Perguntou com a autoridade habitual, dirigindo-se principalmente a Conceição, mas observando cautelosamente Dona Odete com curiosidade crescente sobre o que poderia ter motivado aquela visita inesperada e aparentemente urgente. Conceição sentiu o peso esmagador da responsabilidade de revelar uma verdade que mudaria completamente e irreversivelmente a vida de todos os envolvidos, incluindo duas crianças inocentes que não tinham culpa das decisões e conflitos dos adultos que as cercavam. Suas mãos tremiam visivelmente quando finalmente encontrou coragem para responder. Augusto, esta é Dona Odete Correia, minha vizinha respeitada e amiga da família. Ela veio aqui porque descobriu algo extremamente importante sobre seu irmão Bernardo, algo que você precisa saber imediatamente. A transformação na expressão facial de Augusto foi instantânea e dramática. Todo o sangue pareceu drenar completamente de seu rosto, deixando-o pálido como mármore, e ele fixou o olhar intensamente no papel amarelado que Dona Odete segurava com reverência, como se fosse uma relíquia preciosa capaz de alterar fundamentalmente o curso de sua existência. Meu irmão? A palavra saiu como um sussurro rouco, carregado de 15 anos de saudade reprimida, arrependimento profundo e esperança desesperada. Vocês sabem onde Bernardo está neste momento? Não sabemos exatamente sua localização atual, admitiu Dona Odete com delicadeza maternal, percebendo instintivamente a intensidade emocional devastadora da situação que estava se desenrolando diante de seus olhos. Mas sabemos onde estão as filhas preciosas dele, Sr. Augusto. Suas sobrinhas queridas que nem sabe que existem. Filhas. A palavra escapou dos lábios de Augusto como um sussurro de incredulidade absoluta, como se o conceito fosse impossível de processar completamente. Bernardo tem filhas, ele se casou, constituiu família própria. Gêmeas lindas, confirmou Dona Odete, estendendo cuidadosamente o papel manuscrito para Augusto com mãos que tremiam ligeiramente pela importância do momento. Vitória e Pietra Silveira, de 7 anos completos, 2 anjinhas de cabelos cacheados castanhos e olhos expressivos. Estão na minha casa há 3 semanas, esperando pacientemente o pai voltar de uma viagem misteriosa. Ele deixou este endereço como referência de emergência, disse que se algo grave acontecesse com ele, era para trazer as meninas aqui, porque o irmão mais velho cuidaria delas com amor. Augusto pegou o papel com mãos que tremiam visivelmente, como se estivesse recebendo uma mensagem direto do irmão que havia perdido 15 anos atrás. Era inequivocamente a caligrafia característica de Bernardo, que ele reconheceria instantaneamente em qualquer lugar do mundo. O endereço estava escrito com a precisão cuidadosa que seu irmão sempre havia demonstrado, mesmo sob pressão emocional. Ao lado do endereço, uma frase que fez seus olhos se encherem imediatamente de lágrimas. Meu irmão Augusto, se eu não conseguir voltar, ele cuidará das minhas filhas. Ele é um homem melhor do que jamais acreditou ser. Onde ele está agora? Está bem fisicamente? Por que desapareceu deixando as crianças? Perguntou Augusto, com voz embargada pela emoção avassaladora, uma mistura complexa de alegria por saber que o irmão estava vivo, preocupação por sua situação atual e amor instantâneo por sobrinhas que nem conhecia, mas que já considerava parte integral de sua família redescoberta. Não sabemos sua localização específica, confessou Dona Odete honestamente. Ele chegou ao nosso bairro numa tarde de domingo, visivelmente nervoso e preocupado. Explicou que estava enfrentando problemas sérios que precisava resolver sozinho para proteger as filhas de possíveis consequências. Prometeu voltar em poucos dias para buscá-las, mas já se passaram 3 semanas sem notícias. As meninas começaram a perguntar todos os dias quando o papai vai aparecer para levá-las para casa. Augusto apoiou-se instintivamente na parede de mármore,
a descoberta sendo emocionalmente demais para processar equilibradamente de uma só vez. Em 15 anos de separação dolorosa e desnecessária, havia inadvertidamente se tornado tio de 2 meninas preciosas que nem sabia que existiam. Bernardo havia pensado especificamente nele como referência de segurança para as filhas queridas, mesmo depois de todos esses anos de silêncio orgulhoso e teimoso entre eles, demonstrando que o amor fraternal havia permanecido intacto apesar da distância temporal e emocional. Conceição observava fascinada a transformação emocional acontecendo dramaticamente diante de seus olhos. O homem emocionalmente controlado e deliberadamente fechado que havia conhecido estava literalmente se desmoronando e se reconstruindo simultaneamente. O amor fraternal que havia tentado enterrar por proteção emocional, explodindo através das barreiras cuidadosamente construídas ao redor de seu coração ressecado pela solidão autoimposta. Eu quero conhecê-las imediatamente, declarou Augusto finalmente, sua voz ganhando em firmeza e determinação, apesar das lágrimas que corriam silenciosamente pelo rosto masculino. Quero conhecer minhas sobrinhas, cuidar delas enquanto Bernardo não volta, dar-lhes o amor familiar que merecem e que eu deveria ter oferecido anos atrás. No dia seguinte, num evento que mudaria permanentemente a atmosfera da mansão para sempre, Conceição chegou ao trabalho acompanhada de Dona Odete e 2 menininas idênticas que olhavam ao redor com uma mistura encantadora de curiosidade infantil e timidez natural. Vitória e Pietra Silveira tinham cabelos castanhos cacheados que brilhavam sob a luz matinal, olhos expressivos da mesma cor chocolate do tio que ainda não conheciam pessoalmente, e vestiam roupas simples, mas impecavelmente limpas, que evidenciavam o cuidado carinhoso com que Dona Odete havia cuidado delas durante semanas desafiadoras. Augusto as aguardava ansiosamente na sala principal, tendo passado a noite inteira acordado, ensaiando mentalmente o que diria para 2 crianças de 7 anos, que de repente descobrira serem sua família mais próxima e preciosa. Havia arrumado pessoalmente toda a casa, removendo cuidadosamente objetos de vidro de lugares baixos onde crianças curiosas poderiam se machucar, substituindo almofadas rígidas por versões mais macias e coloridas, e tentando desesperadamente tornar o ambiente luxuoso mais frio, menos intimidador, e mais acolhedor para receber 2 princesas que mereciam se sentir amadas e seguras. Quando as meninas entraram timidamente na mansão, ficaram genuinamente boquiabertas, com o tamanho descomunal e elegância sofisticada do lugar. Vitória, ligeiramente mais alta e aparentemente mais extrovertida por temperamento natural, sussurrou alguma observação animada para Pietra, que assentiu timidamente while mantendo-se próxima a Dona Odete, segurando sua mão com a insegurança natural de crianças, explorando o ambiente completamente desconhecido, mas potencialmente mágico. Meninas preciosas, disse Conceição com sua voz maternal e naturalmente acolhedora. Este é o tio Augusto de vocês, o irmão do papai. Lembram que o papai sempre falava de um irmão mais velho muito especial? Vitória deu corajosamente um passo à frente, examinando Augusto, com a franqueza típica das crianças que ainda não aprenderam a esconder curiosidade atrás de polidez social. Você é o tio que trabalha com computadores e tecnologia? O papai sempre disse que você era a pessoa mais inteligente que ele conhecia, mas que ficou muito triste depois da briga. A pergunta direta e inocente atingiu Augusto como uma punhalada física de remorso intenso. Ele se ajoelhou reverentemente para ficar na altura das meninas, seus olhos se enchendo de lágrimas ao reconhecer traços familiares inconfundíveis nos rostinhos angelicais que o observavam com curiosidade cautelosa, misturada com esperança instintiva. Sou eu mesmo, respondeu com voz embargada pela emoção. E vocês são as sobrinhas mais lindas e especiais que eu já vi em toda a minha vida. Vitória e Pietra, não é? Por favor, perdoem o tio por ter ficado tanto tempo longe de vocês. Foi um erro muito grande que nunca mais vou repetir. Pietra, naturalmente mais tímida e observadora, se escondeu parcialmente atrás da irmã mais corajosa, mas Vitória continuou examinando Augusto com a curiosidade franca e desarmante das crianças. Por que você e o papai brigaram tanto?
Ele sempre fica triste e nostálgico quando fala de você, principalmente quando olha a foto escondida na carteira. A revelação simples, mas devastadora, fez o coração de Augusto se partir em pedaços e se reconstruir simultaneamente. Bernardo havia guardado uma fotografia dele durante todos esses 15 anos de separação desnecessária e orgulhosa. O irmão querido também havia sofrido intensamente com a distância. Também havia sentido saudades diárias. Também havia se arrependido profundamente da briga estúpida que os separara por orgulho mútuo e medo de demonstrar vulnerabilidade. Foi uma besteira gigantesca da parte do tio, explicou Augusto com honestidade adequada para crianças. Às vezes os adultos falam coisas ruins quando estão com raiva ou magoados e depois se arrependem para sempre. O tio disse coisas que não deveria ter dito. E o papai de vocês também. Mas agora vamos consertar tudo isso. O papai também se arrepende todos os dias, confirmou Vitória com a sabedoria inconsciente das crianças que observam atentamente o mundo adulto ao redor. Ele tem uma foto sua escondida na carteira e às vezes pega para olhar quando pensa que a gente não está vendo. Ele sussurra seu nome e fica com olhos tristes. Durante as semanas seguintes, a mansão experimentou uma transformação mágica e completa, que transcendeu mudanças físicas para tornar-se renascimento emocional autêntico. Os corredores, que por 15 anos conheceram apenas silêncio sepulcral, agora ecoavam constantemente, com risadas cristalinas, conversas animadas, brincadeiras inventivas e música infantil. Desenhos coloridos feitos com giz de cera decoravam orgulhosamente a geladeira de aço inoxidável. Brinquedos educacional espalhados pelo chão de mármore criavam uma desordem acolhedora que Augusto havia aprendido não apenas a tolerar, mas a amar profundamente. A véspera de Natal chegou transformando a residência em algo irreconhecível, comparado ao mausoléu emocional que havia sido por décadas. Luzes douradas envolviam elegantemente as colunas da fachada. Uma árvore de Natal imponente ocupava o centro da sala principal, decorada meticulosamente com enfeites feitos pelas próprias mãos artísticas das gêmeas. E o aroma reconfortante de ceia natalina tradicional, preparada amorosamente por Conceição, pairava carinhosamente pelos corredores que finalmente conheciam vida autêntica e amor compartilhado. E então, no momento mais mágico possível, o telefone tocou com a ligação que todos esperavam desesperadamente. Bernardo estava finalmente voltando para casa, para suas filhas, para seu irmão, para a família que havia sido separada por orgulho, mas reunida por amor incondicional e perdão mútuo. O reencontro entre os irmãos foi emocionalmente devastador e curativo simultaneamente. 15 anos de mágoa, arrependimento e saudade se dissolveram instantaneamente num abraço fraternal que durou eternos minutos, ambos chorando abertamente, while as gêmeas pulavam alegremente ao redor, celebrando a reunião familiar que haviam sonhado durante semanas. Naquela noite de Natal perfeita, quando finalmente todos se sentaram ao redor da mesa que por 15 anos havia servido apenas refeições solitárias, Augusto fez o pedido mais importante de sua vida. Ajoelhou-se diante de Conceição na presença de toda a sua família recuperada, segurando um anel de diamante que havia escolhido cuidadosamente. Conceição Machado, você salvou minha vida, trouxe minha família de volta, ensinou-me a amar novamente. Quer se casar comigo? Quer ser minha esposa, madrasta das meninas, cunhada do Bernardo e rainha deste lar que você já reina com amor há meses? Quando ela disse sim através de lágrimas de felicidade, toda a mansão pareceu suspirar de contentamento, finalmente alcançado. A casa que havia sido um mausoléu de mármore e solidão, agora pulsava com vida verdadeira. Brinquedos espalhados alegremente, fotografias familiares adornando paredes, desenhos infantis na geladeira, risadas ecoando pelos corredores e, o mais importante, pessoas que se amavam genuinamente vivendo juntas sob o mesmo teto abençoado. Queridos ouvintes, esperamos que a jornada emocionante de Augusto, Conceição, Bernardo e as adoráveis gêmeas Vitória e Pietra tenha tocado profundamente seus corações e almas. Esta saga familiar extraordinária nos ensina que nunca é tarde demais para recomeçar corajosamente,
que o amor verdadeiro chega quando menos esperamos de formas surpreendentes e que família é muito mais que laços de sangue. É escolha consciente, dedicação incondicional e carinho compartilhado diariamente através de gestos simples, mas significativos. Para continuar essa jornada emocional transformadora conosco, preparamos cuidadosamente uma playlist especial com histórias igualmente cativantes sobre segundas chances, perdão familiar e amores que transformam vidas completamente. Vocês podem encontrá-la facilmente clicando aqui ao lado esquerdo. Se esta narrativa os emocionou tanto quanto nos emocionou ao criá-la, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal, deixar seu like valioso e compartilhar generosamente nos comentários qual momento específico mais tocou seus corações sensíveis. Todos os dias trabalhamos dedicadamente para trazer narrativas únicas que celebram a complexidade extraordinária e beleza incomparável dos relacionamentos humanos autênticos. Não percam nossos próximos conteúdos especiais. Suas histórias pessoais de vida, transformação e esperança renovada os aguardam pacientemente.